Muitas pessoas não são abençoadas de forma mais rápida, porque elas ficam remoendo muitas coisas em seus corações. Isso impede com que aquilo que Deus tem para elas demore a chegar. Quem achou Marcos capítulo de número 8? Marcos 8, acharam? Verso de número 6, quem achou diga aleluia. Vamos ler o texto, diz assim: ordenou ao povo que se assentasse no chão. Eu quero começar a liberar essa palavra sobre essa casa. Preste bastante atenção. Tem coisas na sua vida que Deus está falando nessa noite. Ponha em ordem. Todas as vezes que Deus está mandando nós organizarmos algo na nossa vida, é porque um grande milagre está para acontecer. O salmista vai dizer: aos que ordenam o seu caminho, o Senhor acrescentará a sua bênção. A ordem sempre vai atrair a bênção do Senhor. Então, tem algo ainda que você precisa de colocar em ordem esse ano. Meu irmão, não demore, porque tem algo esperando para acontecer, só dependendo de você organizar isso aí. Recebe já essa palavra. E tomando 7 pães, partiu, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem, repartindo entre o povo. Quem fez o milagre? Foi Jesus ou os discípulos? Quem multiplicou o pão? Foi Jesus ou os discípulos? Jesus deu graça e deu o pão aos discípulos. Jesus ficou lá quieto. Quem saiu dando o pão e o pão não acabava? Fala assim: a gratidão multiplica o que está em minhas mãos. Você tem que parar de olhar para o que está faltando e agradecer para o que está em suas mãos. Foque no que você tem e não no que está faltando. Tome seu assento. Obrigado, Jesus, que o Senhor tenha liberdade para falar em nosso meio. Mês da gratidão. Você vai encontrar por vezes, pelo menos aí, acho que umas 500 a 600 vezes, a palavra graça, dentro das Escrituras. E você vai encontrar todas as vezes, antes de qualquer ato, Jesus sempre tem um particular com o Pai. Ele tem uma rotina de oração ali, segundo alguns historiadores, alguns teólogos, vão dizer que Jesus orava entre 3 a 4 horas por dia. Essa era a rotina de oração de Jesus. Quanto mais ele se conectava com o Pai, mais ele sabia o que tinha que fazer, mais o Pai dizia o que ele tinha que fazer. E nessa jornada do relacionamento entre eles, ele sempre tinha a certeza, por isso ele agradecia antes das coisas acontecerem. Jesus é um modelo para nós. Talvez os modelos que nós temos encontrado na vida não tenham sido os modelos que tenha trazido a melhor referência para nós. E você não vai encontrar um modelo perfeito na sua jornada. Mas todas as vezes que o modelo que você tem na sua vida falhar em alguma circunstância, em alguma situação, não o condene, não o critique, porque Jesus é completo. Você não é uma pessoa sem referência. A partir do momento que você tem as Escrituras em suas mãos, a referência suprema é Jesus. A partir daí ele coloca pessoas sobre as nossas vidas. Você vai ver que praticamente
muitos textos, ele está manifestando a gratidão, e eu quero daqui a pouco abrir um parênteses aqui sobre algumas informações, bem dentro de um contexto científico, para você entender um pouco o que acontece, uma vez que nós condicionamos, somos intencionais no estado do nosso coração, ignorando muitas vezes algumas invasões aéreas do príncipe e da potestade do ar, do espírito que agora atua, opera nos filhos da desobediência. Olha só o que diz Mateus 11:25, por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste as coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Um outro texto, em João 11:41, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para os céus, disse, graças te dou, Pai, porque me ouvistes. Lucas 22:19, tomando um pão, tendo dado graça, o partiu e lhe deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isso em memória de mim. Colossenses 3:17 diz, e tudo, diga tudo, o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus. Fala para o seu irmão, é tudo. Tudo. Daqui a pouco você vai entender porque nós somos levados a ter um coração grato. Colossenses capítulo 3, verso 16 diz, habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos e aconselhando-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. 1 Tessalonicenses 5:18, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Por que Deus pede para que tenhamos um coração grato em tudo? Em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que eu seja grato por tudo. Alguém já disse assim, gratidão é a base da felicidade. Felicidade não é ausência de problema, é saber lidar com eles, com resiliência, coragem e aceitação. Ser grato é estar emocionalmente saudável, sem revolta, sem raiva. Quando você se sente grato, você sente paz, alegria e harmonia. Entenda uma coisa, queridos, constantemente nós somos bombardeados com muitas informações, com muitas notícias. Uma informação tem o poder em mexer em toda a sua estrutura interna. Como que eu blindo a minha mente? Como que eu gerencio os meus sentimentos? Como que eu conduzo a minha vontade? Qual é o leme que dirige os seus passos? Você sabia que o seu eu precisa de um leme? Augusto Cury vai chamar isso de alto fluxo. Ou seja, se o seu alto fluxo não tiver sistemas de valores para conduzi-lo, ele fica à deriva das circunstâncias. Ele fica totalmente disponível aos eventos externos que acontecem na sua vida. Mas se você tem uma vida constante de meditação nas Escrituras, você vai forjando o seu alter ego, o seu eu, o seu alto fluxo, a ter um leme. E ele vai ser conduzido em momentos de pressão, de alegria, de eventos externos. Por isso que você está colocando como leme. Eu sempre bato no mesmo ponto. Quanto tempo você gasta com as Escrituras? Quanto tempo você passa com a Bíblia? Queridos, a Bíblia
é o livro mais importante do planeta. A Bíblia é o livro mais lido, é o livro mais vendido, é o livro mais perseguido, é o livro que possui maior tradução em vários idiomas, é o livro por quem mais pessoas já morreu, de forma voluntária. O que tem por trás desse livro? Por que Deus deixou esse código de conduta para nós? Porque é exatamente o conteúdo que nós precisamos para ser bem-sucedido no planeta em que nós estamos inseridos. A Bíblia não é um livro religioso, embora possua essa característica de nos conectar com o Criador. Mas a Bíblia é um livro legal, a Bíblia é um livro de leis, a Bíblia é um livro que possui uma estrutura da constituição do mundo espiritual. Quanto mais você aprofunda na Bíblia, mais você blinda a sua mente de setas externas e de desajustes internos do seu coração. Todas as vezes que você tem atitudes, todas as vezes que você recebe notícias, existem coisas acontecendo à sua volta. Alguém já viu aqui falar em vibrações? Acho que boa parte, hoje todo mundo conhece um pouco sobre isso. O que é uma vibração? Deixa eu trazer para você um conceito científico dentro dessa perspectiva de vibração. A vibração é um processo mental de irradiação fluídica, ou seja, o que você está pensando? Está promovendo ondas. Energia. Sem mistificar a coisa, você possui um corpo de energia. A sua alma, ela é um compêndio de energia. E você é atacado diariamente com setas, com informações, com uma série de eventos, a fim de diminuir a tua intensidade. Está aqui comigo, sim ou não? Então diz aqui, ainda dentro desse conceito, ou seja, é a emissão de energias através da força do nosso pensamento, direcionadas a um propósito específico. Então veja o quanto o ser humano é poderoso. Porém, ele se torna infinitamente mais poderoso quando alinhado às Escrituras. Daí vem Jesus. Ele é a própria Escrituras. Ele fala assim lá em João capítulo 5, analisai as Escrituras, porque nelas contém o poder da vida eterna e são elas que testificam de mim. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o caminho. Ele está dizendo, não é uma estrada, mas é o único modo de chegar ao Pai. O desejo de Jesus, o desejo do Espírito Santo é estruturar a nossa mentalidade para que ela fique blindada, a fim de que não sejamos levados por qualquer tipo de informação. Dentro desse conceito de vibrações, você vai ver que tudo que acontece ao nosso meio emite força, emite energia. Por exemplo, algumas doenças, toda vibração traz consigo uma frequência, e essa frequência ela vem carregada de uma intensidade de energia, chamada hertz. Que você pode ver isso na energia elétrica. Tenha paciência comigo, eu vou chegar em algum ponto, tá? Segura aí, é só para você poder entender um pouquinho do que acontece dentro de você, e que se você não conhece sobre você, se você não sabe quem você é, o que você tem, o que você pode, o diabo vai deitar e rolar e te colocar para ser qualquer coisa, fazer qualquer coisa, ser qualquer um, e você não é qualquer um, você é único, você é poderoso, você foi chamado por Deus para receber o seu Santo Espírito e fazer a coisa acontecer. É necessário entender isso, entende? Então, existem algumas doenças que trafegam ali na faixa de 5
Hz. Ou seja, é uma medida de intensidade que, se você baixa o seu padrão, essa doença pode se infiltrar facilmente no seu sistema imunológico. Isso vem como, pastor? Pensamentos. Entende? Por exemplo, a ciência diz que o corpo humano, ele vibra na faixa de 4 a 8 Hz de energia. Então, se você baixa abaixo de 4, qualquer doença pode entrar no seu corpo. Entenda um pouquinho. Por exemplo, tem doenças que, se você vibrar, se você manter pensamentos que mexem na sua estrutura interna, ou seja, regulam o seu DNA. Por exemplo, vou te dar um exemplo. A oração, 5 minutos de oração por dia, elabora mais de 150 genes no seu DNA, elementos que fortalecem o seu sistema imunológico. Fala para o seu irmão, você precisa orar mais? Entenda uma coisa, pastor, não tenho tempo. Talvez seja por isso que você vive tanta crise. Porque você não está separando tempo para você. Você não precisa de muito, você precisa de uma constância. Não é passar 3 horas, 5 horas, mas de repente, 1 minuto. Se definir para poder ter esse momento. Se você entrar nesse fluxo, existem neurônios, existem estruturas dentro do seu cérebro, que elas, quando entram em estresse, começam a matar as conexões boas das suas ideias. E os estudos, isso aí você já vê em vários pequenos rios aí, e os estudos dizem que o simples fato de você fazer isso com as mãos, abaixar a cabeça, reconhecendo a divindade, já faz com que libere hormônios dentro de você, que neutraliza o poder do estresse, devolvendo você a calma, a sensatez. Você tem tudo o que você precisa. Você só precisa estar ligado à sua fonte, que é Jesus Cristo. Entenda uma coisa aqui, olha, por exemplo, quando você está cansado, com medo, tenso, com raiva, a sua frequência vai lá para baixo. Pessoas que alimentam esse tipo de sentimento são pessoas extremamente negativas. Ou você discipula, apresenta uma proposta de esperança para elas, ou você tem que sair de perto delas. Porque senão daqui a pouco você está tão negativo quanto. Fala para o seu irmão, cola na pastora Jussara. Não, você já viu uma mulher mais cheia de energia, de vibrações, igual ela? Só que ela não é pensamento positivo não, meu irmão. Pensamento positivo não vence demônio. Pode mexer no seu interior e tudo mais, mas não vence demônio. Ela é Jesus Cristo, é a palavra de Deus. É sempre baseado por meio do Espírito Santo. É ou não é? Esses dias eu estou aqui numa depressão terrível. Quando ela chega, o capeta vai embora. Fora a depressão, né? Então você precisa de entender, por exemplo, a frequência da Terra. Presta bem atenção. A Terra, ela tem vamos dizer assim, uma densidade energética. Atualmente é na faixa de 27,5. O que é isso que o senhor está falando? Nem eu sei direito, mas talvez você entenda. Deixa eu te falar uma coisa. Você já jogou uma pedrinha no rio? Uma forma didática para você entender. Quando você joga a pedrinha no rio, o que vai acontecer? Aquelas ondinhas, né? As ondinhas são a frequência. A velocidade da ondinha é a energia. É como se a Terra estivesse constantemente emitindo ondas
com uma densidade de energia. E eles categorizam isso na faixa de 27 Hz. A gente anda na faixa de 4 a 8. Aí você vai entender porque que a Bíblia fala para você ser o quê? Generoso, bondoso. Daqui a pouco você vai ver as frequências que essas atitudes provocam dentro de você. Entende? Então veja bem, algumas baixas vibrações causadas por determinado sentimento, por exemplo, dor. Quando você está com dor, a sua vibração vai lá para 0,1 a 2 Hz. A sua energia fica baixa. Medo, 0,2 Hz. O medo acaba com a sua força. Tanto é que quantos já sentiram medo ao ponto de ficar paralisado, em choque? Olha só, irritação. Olha para o teu irmão, ver se ele tem cara de ranzinza. Irritação, 0,9 a 6,8. Olha o consumo de energia. Ruídos, ou seja, confusão, 0,6 a 2,2. Orgulho. Graças a Deus aqui não tem ninguém orgulhoso. Graças a Deus, é só lá em Brasília. 0,8. Coisa ruim. Abandono, sentimento de abandono, 1,5. Soberba, 1,9. Ou seja, esse tipo de sentimento faz com que você vibre negativamente. Faz com que você fique lá embaixo. E cada vez mais que você nutre isso, os demônios tomam o governo do seu coração. Às vezes eles nem precisam de fazer força. Eles só lançam a semente. E você assimila o que Paulo vai falar lá em Efésios capítulo 4, capítulo 3. Não deis lugar ao diabo. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Então, ou seja, tem que resolver o problema rápido, irmão. Não fica ruminando o problema que tem que ser resolvido imediatamente. Está com um problema com alguém, se resolve. Eu quero já dar uma palavra para você aqui. Não entre 2024 levando defunto dentro de você. Procure as pessoas com quem você tem que se resolver e resolva esse ano ainda. Isso vai tirar cargas dos seus ombros. Isso vai aliviar você. Não tem coisa melhor na sua vida do que você ter paz com todos. É o que a Bíblia fala. No que depender de vós, tende paz com... Ah, mas o irmão não quis me perdoar. Problema dele, você fez a sua parte. Você está livre desse fardo. Sabe, por que você perdoa a pessoa? Porque ninguém tem direito de roubar a sua paz. Não é porque a pessoa merece, não. Coisa ruim é você carregar alguma coisa contra alguém. Quando você chega em um lugar, a pessoa está lá, você já tem que desviar. Você já tem que se afastar, você não tem liberdade no lugar. Não, resolva rápido. Resolva rápido, você tem que ser resiliente. O que é resiliência? É a capacidade de você resolver rápido um problema dentro de você para resolver ele fora de você. O que é a resistência? É a capacidade de você suportar. O que é a persistência? É a força em não desistir. Então você tem que ser resiliente em algumas coisas. Não leve ninguém que você tenha problema para 2024. Senão você vai estar vivendo 2023. Amém ou não amém? Agora, olha só, interessante aqui o que Paulo vai dizer para Timóteo. 1 Timóteo 1,18. Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias. Diga comigo, uma profecia é uma arma em tempo de guerra, que de antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate. Diga assim comigo, uma palavra recebida é para nortear, proteger e consolar o meu coração.
Quantos aqui tem uma palavra profética? Quantos aqui receberam uma palavra, talvez não por agora, mas carrega consigo uma palavra que recebeu há muito tempo? Essa palavra Deus te deu para te proteger. Essa palavra Deus te deu para te nortear. Deus te deu essa palavra para falar: eu não me esqueci de você. Então todas as vezes que você estiver mal, o que você tem que fazer? Eu vou lá, pego aquela palavra e começo a declarar sobre a minha vida, mesmo não sentindo nada, que automaticamente o meu interior vai mudando, vai mudando. Você não tem que sentir, você tem que ser líder de você. Não é por sentimento, é por direção. E isso vai fazendo com que você tire de você toda essa carga que quer invadir você em momentos de dificuldade. Se você não pegar as palavras proféticas, você vai ter problema. A palavra de Deus vai dizer em Hebreus capítulo 3 que todas as coisas são sustentadas pela palavra do seu poder. Meu irmão, eu quero perguntar para você: quanto você tem de palavra de Deus? É exatamente o quanto você tem de munição para lutar contra os ataques que vêm. É o que você tem de munição para gerir as estruturas dentro de você que ainda não estão resolvidas. Isso é muito sério. Então a gente precisa entender que do trono de Deus, por meio da sua palavra, emana frequência. Não é o universo que trabalha a seu favor. Tem alguém assentado acima do universo. Tem um trono acima do universo. Não é essa coisa de nova era, essa coisa de energia positiva. Não é isso, queridos. É claro que o universo vai conspirar a favor daqueles que conhecem a palavra, porque toda a criação, o universo foi feito por causa da gente. Parece até, né, nossa, mas é isso mesmo. Você não foi feito por causa do sábado, o sábado foi feito por causa de você. Deus nos estabeleceu como a coroa da criação. Todas as coisas Ele colocou debaixo dos nossos pés. E nós debaixo de Jesus, e Jesus debaixo dele. Então todo o universo, toda a natureza, toda a criação está sujeita a você. Só que você não sabe disso. Isso não vai acontecer do dia para a noite. Isso vai acontecer na medida que você mergulhar o seu relacionamento com o Pai das luzes. Então não tem que ser um mendigo de milagres. Tem que ser um agente de milagres. Você não tem que andar atrás de milagres, você tem que ser um provocador de milagres. Você não tem que ser um termômetro que apenas mede a temperatura. Você tem que ser um termostato que transforma a temperatura por meio das frequências que saem de você. Isso não é uma coisa fácil, tá? Às vezes isso leva uma vida, é uma carreira. Então o que eu estou te falando aqui não é para que aconteça no passe de mágica, mas para que você entenda que você precisa de assumir a sua jornada espiritual como uma carreira terrena. Isso pode mudar tudo, queridos. Olha só. As frequências baseadas no que diz respeito a alguns sentimentos que a Bíblia nos orienta. Generosidade. 95 Hz. Olha só, nós trafegamos entre 4 a 8 Hz de energia. Mas quando você é generoso, sai de você uma carga de 95 Hz. Ou seja, sai energia poderosa de você. Agradecimentos verdadeiros, 150 Hz. Compaixão, 150 ou mais. Amor ao próximo, 150 ou mais. Amor incondicional, 205. Você está entendendo? Quando Ele nos pede para ser bom, não é porque Ele simplesmente quer que a gente seja bom, é porque Ele quer que de nós e em nós seja uma fonte.
O que nos ajuda a vibrar alto? Amor, sorrir, abençoar, brincar. Fala para você, irmão, não leve a vida tão a sério. Tem coisa que tem que ser levada a sério, mas tem coisa que se você for levar tudo a sério, meu irmão, pelo amor de Deus, deixa de ser ranzinza. Pintar, cantar, meditar, fazer exercícios, desfrutar da natureza, alimentar-se com os produtos que vêm da terra. Tudo isso eleva a sua frequência. A oração faz você vibrar de 120 a 350 Hz. Por isso que quando você ora, você sai, ufa, estou bem melhor, né? Estou aliviado. Agora olha só, a gratidão faz você vibrar 900 Hz. Irmão, é muita energia. É por isso que você não tem que ser grato, você deve ser grato. A gratidão não é um benefício que você faz para os outros, é um benefício que você faz para você. A gratidão, ela elimina todo e qualquer tipo de toxina na sua corrente sanguínea, elevando para um estado muito alto o seu sistema imunológico. Pessoas gratas são pessoas que não adoecem. Pessoas alegres são pessoas que não adoecem, porque a frequência está sempre acima da terra. Qualquer pessoa que anda nessas frequências aqui, preste bastante atenção nisso, qualquer pessoas que andam com generosidade, que andam com gratidão, que andam alegre, elas estão sempre dispostas a realizarem grandes intervenções da parte de Deus através das suas vidas. O que Neemias vai dizer? O que Neemias vai dizer? A alegria do Senhor é a nossa força. Seja alegre, seja grato, seja generoso. Queridos, isso não é uma coisa fácil, mas é um treinamento diário. Todos os momentos nós temos a oportunidade de agradecer, de omitir, de sair. Às vezes nós ficamos tímidos em ir lá e agradecer, em ir lá e abraçar, em ser generoso. Ei, isso é ruim para você. Quebre essas estruturas porque elas são altamente demoníacas. Quanto mais você retém isso dentro de você, menos possibilidades você experimenta de ter uma conexão poderosa com Deus. Então não retenha. Às vezes o que a pessoa precisa para se livrar de algo terrível é do seu abraço, é da sua gratidão, é da sua generosidade. É impressionante como nós temos a palavra de Deus para poder nos livrar de todos esses males que atualmente ataca a mente do ser humano por uma série de patologias. A Confederação de Psicologia já caracteriza mais de 500 patologias de transtorno. Hoje em dia, até o seu olhar já é um tipo de transtorno para alguns. Olha para o seu irmão, vê se ele tem uma cara meio estranha aí. Se tiver, é transtorno. Brincadeira, brincadeira. Entenda, nós precisamos vibrar alto. Agora a minha pergunta é, por que não faltava nada? E eu estou terminando. Por que não faltava? Aqui não tem A, não? Tá. Teve automático aí, acho que na segunda, no domingo, hoje não teve A. Já enjoaram já? Eu vou embora amanhã então. Eu vou já pegar a carona e vou descer para Paulo Afonso já. Paulo Afonso é uma igreja
poderosa que Deus deu na mão desses queridos ali, viu? Nós celebramos a vida de vocês por essa missão ali naquela terra, linda, linda, poderosa. Agora, por que as coisas sempre aconteciam na vida de Jesus? Isso é muito importante você entender. Abra comigo lá em Lucas capítulo 4, verso 17. Lucas 4. Você está entendendo que toda ciência, toda filosofia, toda história, toda teologia está dentro das Escrituras? Tudo que é empírico, ou seja, aquilo que você não precisa de ir para a faculdade para aprender, está dentro das Escrituras? Então você tem que estudar, meu irmão. Ignorância, um dos títulos do diabo é pai da ignorância. Olha, é inadmissível, como diz Anderson Neil, ele diz o seguinte, é um cara na área de libertação muito tremendo, ele fala assim, a ignorância na vida de um filho de Deus não é uma desculpa, é uma completa derrota. Irmão, nós que temos uma capacidade neural, intelectual extraordinária, basta apenas que investamos em nós. Você precisa de estudar, você precisa de ler, você precisa de despertar o dom que Deus colocou dentro de você, você precisa de ser uma voz, por meio daquilo que você faz. Isso é a vida do Senhor enquanto terra. Olha só, Lucas 4,17 vai dizer assim, então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para a libertação dos cativos, restauração da vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e assentou-se, e toda a sinagoga tinha os olhos fitos nele. Qual é meu ponto aqui? 4 verdades dentro desse texto, só para você poder entender. A primeira coisa, ele achou a escritura que falava sobre ele. Achou onde estava escrito. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é o texto bíblico que fala sobre você? Esse texto bíblico é o norte para a sua vida. Eu tenho um desespero pela verdade. Eu gosto de mergulhar, de procurar saber muitas vertentes sobre alguns assuntos que eu encontro na Bíblia. E um dia Deus me levou a entender o porquê dessas coisas. E o meu texto favorito na Bíblia é João 16,13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará por toda a verdade. Esse é o texto que me guia. É por isso que quando eu faço qualquer coisa que fira a verdade, eu já fico muito mal. Você tem que achar o texto que fala sobre você. Jesus achou o texto. Por isso as coisas ficaram mais fáceis para ele. E ao mesmo tempo mais conflituosas. Porque ele não podia negar aquilo que ele achou a respeito dele. Segunda coisa que você vê nesse texto é, o Espírito do Senhor está sobre mim. Você acha o seu texto nas Escrituras. Então o Espírito Santo vai potencializar o que você encontrou nas Escrituras. A minha pergunta é, o que está sobre você? O Espírito do Senhor está sobre mim. Eu quero declarar que tudo aquilo que não vem de Deus, que está tomando alguma influência sobre os seus pensamentos, sobre os seus sentimentos, sobre a sua vida, sobre o seu destino, vai cair por terra em nome de Jesus, e o Espírito Santo vai assumir o governo do seu coração. Vai assumir o governo do seu coração.
Meu irmão, você não é do diabo, você não é perdido, você é de Deus. Deus te fez para crescer, para avançar, para multiplicar, para brilhar. Vós sois a luz. Você é sal da terra. Onde você chegar que não tiver tempero, você é o tempero. Assuma essa posição. Não assuma, não permita nada menos do que isso. Qualquer pensamento contrário não vem de Deus. Assuma essa posição. O Espírito, diga comigo, o Espírito do Senhor, Ele está sobre mim. É Ele que está sobre você. E Ele vai te guiar baseado no texto que você achou sobre você. Mergulhe nas Escrituras até você encontrar o texto que vai incendiar o seu coração. E esse texto vai te guiar. Esse texto vai te conectar a lugares, as pessoas. Olha o terceiro ponto. Ele me ungiu para. Você foi ungido para o quê? O que você sabe que tem uma graça especial da parte de Deus sobre a sua vida? O que você faz bem sem esforço? Ele me ungiu para. E quarto, Ele me enviou para. Ele achou o texto, o Espírito estava sobre ele, ele foi ungido, e essa unção tinha que funcionar em um lugar. Ele me enviou. Eu vou falar algo aqui que talvez você não tenha entendido. Muitas coisas podem não estar funcionando, porque você está no lugar onde você quer e não onde você foi enviado para estar. Talvez algumas portas estão fechando, ou estão fechadas, ou talvez algumas ferramentas poderosas que você tem, mas não está funcionando, porque você está querendo fazer o que não foi chamado para fazer. Está onde não foi chamado para estar. E quando você entra nessa aí, a sua frequência baixa. Ao invés de agradecer, você começa a murmurar, a reclamar. Então as portas dos céus se fecham e a do inferno se abre. Alguém já disse que a murmuração é para o inferno, que a adoração é para o céu. Então você precisa de ter cuidado. Eu quero declarar sobre essa casa, que essa casa vai ter uma visão muito clara em seus corações, daquilo que Deus os chamou para realizar. Essa casa vai ser revestida, vai receber da parte de Deus uma graça especial, uma unção, uma capacitação para realizar sinais, prodígios e maravilhas, para serem referência por onde passarem, onde tocarem, o que fizerem, terão as melhores conexões e carregarão consigo, mesmo em tempo de dificuldade, um espírito grato, que a gratidão vai manter os céus abertos sobre você. Você vai ver que em Lucas capítulo de número 8, havia algumas mulheres que sustentavam o ministério de Jesus. Você vai ver que Jesus tinha um tesoureiro, Jesus tinha uma sacola, Judas cuidava desses recursos. Você vai ver que não faltava recursos para Jesus em nenhuma das suas jornadas. Não faltava. Por causa
Fala aí para o seu irmão, por causa da frequência que Jesus andava. Jesus andava numa frequência tão elevada que toda a terra tinha que se submeter à sua palavra. Olha, frequência, elas mexem com o estado da matéria. Toda matéria, ela tem um ponto de, me fugiu a palavra agora, de dilatação. Ela dilata, dependendo de onde você bater, ela vai dilatar. E quando ela dilata, ela começa a abrir espaço para aquilo que está sendo dito interfira. Como Jesus andava muito elevado, quando ele falava para a doença, a frequência da sua fala, a verdade do seu coração, a direção do Pai, a conspiração de todo o reino espiritual, agia diretamente naquilo que estava em desordem. Uma pessoa que anda conectado com Deus, quando se depara com o problema tem que se dobrar diante dela. Isso não é algo, repito, tá? Isso não é algo que acontece do dia para a noite. Isso é um treinamento com o Espírito Santo de Deus. É por isso que você não pode abrir mão do Espírito Santo. Você tem que viver com o Espírito Santo. Você tem que dormir com o Espírito Santo. Tem que levantar com o Espírito Santo. Tem que almoçar com o Espírito Santo. Tomar café com o Espírito Santo. É o tempo inteiro, o tempo todo conversando com o Espírito Santo de Deus. É uma pessoa que veio habitar em você. Ele quer fazer parte da sua rotina, do seu dia a dia. Essas mulheres, a Bíblia vai dizer que foram mulheres que foram curadas por Jesus. Elas carregavam consigo um sentimento de gratidão e partilhavam com Jesus os seus bens, os seus recursos. E nessa noite, você viu que a gente não fez o momento da oferta na hora que é feito. Exatamente porque eu quero levar você a esse entendimento. Quantos motivos você tem para agradecer nessa noite por aquilo que Ele fez na sua vida? Paulo está passando por uma grande dificuldade. Ele escreve isso na carta aos Filipenses. E aquele pessoal envia uma oferta que supre todas as necessidades de Paulo. Eu estava em Sorriso, prestes a voltar para Brasília, e alguém mandou uma mensagem para mim falando: pastor, qual é o número da conta da igreja? Aí eu falei assim: por quê? Não, porque eu quero depositar uma oferta aí. Eu falei: não, mas você congrega aí em Brasília, não tem por que você depositar oferta na igreja daqui. É a igreja daí, onde você congrega, onde você se alimenta. É aí que você entrega. Ela: não, o senhor não entendeu. Quando eu cheguei na CN, o senhor e o pastor fulano de tal me acolheram, trataram, fizeram isso, ou seja, me devolveram a dignidade. E eu queria dar uma oferta de gratidão ao Senhor. Aí eu falei assim: tá bom. E aí eu passei o número da conta para ela. Quando eu abri aquele negócio, eu falei: isso aqui está errado. Eu falei: não, não é isso, não pode ser isso. Ela errou o número. Aí imediatamente, eu falei assim: ó, você colocou errado aqui. Ela: não, pastor, é isso mesmo, eu vendi um apartamento e eu queria honrar a sua vida. Aí eu imediatamente falei assim: não, isso aqui é dinheiro demais, deixa eu mandar uma mensagem para o bispo. Falei: bispo, acabar de mandar. Sabe quando acontece um negócio e você não acredita? Fala para o seu irmão: acredita, irmão, Deus vai fazer isso na sua vida. Fala assim: não fica com inveja não, que o dinheiro já foi, já gastei, tem muito tempo. Aí de repente, eu falei: bispo, ó, a irmã acabou de mandar isso aqui. O que eu faço com isso? Ele falou: ela mandou para você? Eu falei: mandou. Ele falou: então aproveita, irmão. Eu falei: oh, glória, aleluia, né? Eu me lembrei de Paulo aos Filipenses. Eu falei: meu Deus,
isso é muito mais do que o que eu preciso para poder fazer. E acredite, irmão, a gente tinha que fazer a mudança de Sorriso para Brasília, e os recursos estavam limitados. Mas Deus não desampara aqueles que andam segundo o seu propósito. Essa casa, escute isso, essa casa vai ser uma das casas mais prósperas que vai haver nessa cidade. Deixa eu te falar uma coisa, se você não contribuir para isso, não precisa, porque Deus vai mandar quem vai contribuir. Escuta o que eu estou te falando, se você não contribuir, é você que vai estar perdendo. E diante de Deus, quanto mais a gente entrega, mais os céus se abrem ao nosso favor. Então ser generoso não é uma questão de você dar porque você quer dar, não, é uma questão de fluxo. A palavra generosidade vem de gens, ou seja, quem é generoso é porque já atingiu os genes que tem dentro do seu DNA em relação à generosidade. Então ele já é generoso naturalmente, ele não faz força, ele não mede. Quando ele chega e ele vê faltando alguma coisa, ele já quer suprir aquilo. Não, mas fulano já deu, não interessa, está no DNA da pessoa, faz parte da característica da personalidade dela. E deixa eu falar uma coisa, essa mulher é extremamente generosa. Quando eu olho para ela, eu lembro da bispa. Parece que é o mesmo manto que está, é ou não é? Vocês têm essa sensação? A gente lembra da bispa, é generosidade, sabe? E eu quero declarar, essa casa vai receber as pessoas mais generosas dessa cidade. E se você entrou aqui mão de vaca, você vai virar uma pessoa totalmente liberal no seu coração. É por isso que agora eu quero que, antes de mais nada, você vai preparar a sua oferta de gratidão a Deus, sabe? O pessoal vai estar passando aí com os envelopes, eu não sei, aqui é envelope também, né, bispa? Bispa, olha, já recebe aí já o manto já, né, pastora Jussiara? Envelope também, vão colocar aqui no QR Code, tem as maquininhas, então eu quero que você prepare no seu coração, quanto Jesus tem feito por você esse ano. Pastor, ainda não, mas eu quero saber, será que você não tem fé suficiente para dar uma oferta de gratidão a Ele que provoque aquilo que você está aguardando? Eu lembro de um carro que eu tinha que vender e aquele carro estava fechado, tudo fechado, nada acontecia, e eu falei assim, meu Deus do céu, o que está... Sabe o que eu fiz? Eu peguei e dei o dízimo do carro sem vender o carro. Uma semana depois o carro estava vendido. Deus às vezes fica brincando com as nossas emoções, sabe? Tipo, provocando uma consciência, uma entrega. Eu gosto do que diz o Salmo 50, verso 22. Quem me oferece sua gratidão com sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos. Ou seja, a gratidão abre os céus para Deus intervir com salvação sobre a nossa vida. Então eu quero que você fique de pé nessa noite. Um coração grato não encontra portas fechadas, porque ele faz das circunstâncias adversas um aprendizado para abrir portas futuras. Quem é grato sempre vai atrair os melhores e maiores recursos. Acredite nisso. Eu quero que você levante alta a sua oferta de gratidão. Eu não queria que você colocasse nada automático aí, na verdade. Eu queria que você fechasse seus olhos e falasse assim: Espírito Santo, o que me pedes nessa noite? Não é o pastor Paulo que está falando, não é a pastora Jussiara, não. É você e o Espírito Santo, porque eu sei que você tem o Espírito Santo. Sabe, o que você quer provocar? Como nós acreditamos em atos proféticos na comunidade das nações? O que você quer provocar ainda esse ano que não aconteceu? Agradeça a Deus como se já tivesse
acontecido. Jesus, tu tens sido maravilhoso. Nós estamos fechando o ciclo de tempo de 2023 com o mês da gratidão. Nós queremos oferecer nessa noite sacrifícios agradáveis a Ti, de gratidão que honram o Teu nome, pelos Seus feitos. Senhor, nós também queremos, Pai, que o Senhor nos mostre aquelas pessoas que fizeram algo por nós, tão tremendo em nossas vidas, que nós talvez não tenhamos honrado com a devida gratidão, e nós queremos honrar essas pessoas também. Honramos o Teu nome, Jesus, honramos a Tua casa, honramos esse ministério, honramos, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem feito este ano, este mês. E se ainda não aconteceu, não é porque não vai acontecer, é porque o Senhor está em todos os nossos caminhos e no momento certo. O Senhor não precisa de momento, o Senhor só precisa que nós perseveremos em fé. Por isso hoje, Pai, surpreende os Teus filhos por meio dessa semente, dessa oferta colocada neste lugar, neste altar. Que o Senhor possa enviar os Teus anjos e pôr fogo na intenção de cada coração, e que esse pensamento, essa entrega, esse sentimento seja queimado e suba como um aroma de incenso agradável às Tuas narinas. Conduz, Jesus, o aroma dessa oferta de gratidão, dessa entrega. Não queremos ter reserva, Senhor, queremos, se não viemos preparados, Senhor, vamos fazer um voto de entregar a Ti no momento oportuno. Talvez estamos esperando um recurso, já entregamos de forma profética, sabendo que o Senhor não tarda em abençoar os Seus filhos. Toda e qualquer recompensa retida no mundo espiritual sobre a vida dos filhos de Deus que congregam nesta casa, nós ordenamos a Satanás e seus demônios que tirem as mãos agora daquilo que pertence aos filhos de Deus. Nós invocamos neste lugar uma restituição, uma liberação dos recursos. Senhor, nós também chamamos à existência perdão de dívidas que está pendente no mundo espiritual, Senhor. Essa entrega, que ela possa movimentar os céus por meio da frequência liberada do nosso coração, que as ondas sejam fortes, carregadas pelos anjos, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia! Traga a sua oferta em nome de Jesus.